Olá, a paz do Senhor. Mais um minuto de esperança para a sua vida, mais uma palavra do céu para o seu coração. Nesse dia, vamos dar continuidade à história de Sansão, aos pontos principais da vida de Sansão. Nós falamos que Sansão viveu muitas coisas e muitas dessas coisas servem de exemplo para as nossas vidas. Em Provérbios, no capítulo 14, no versículo de número 12, nos diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo deste caminho são caminhos de morte. E o versículo 13 diz: até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é a tristeza. Esses caminhos são tão traiçoeiros, essas escolhas que são feitas, que até no riso nesses caminhos há tristeza no coração. Até o riso é um riso de tristeza, é um riso de pesar, é um riso de dor. E foi isso que Sansão encontrou quando ele fez as escolhas erradas, quando ele escolheu pelos olhos e pelo coração. Como nós dissemos no vídeo passado, que o coração do homem é enganoso. O coração do homem é enganoso. A Bíblia diz que de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Em outras traduções diz as saídas da vida. E Sansão não guardou esse coração. Pelo contrário, ele usou esse coração para escolher. E muitas coisas levaram Sansão ao lugar onde ele chegou. Sansão, primeira coisa, nós falamos no vídeo passado, Sansão desprezou a herança piedosa dos seus pais. Ele desprezou o ensinamento que ele havia recebido dos seus pais. Segundo, Sansão desobedeceu aos seus pais. No capítulo 14 fala sobre isso. Sansão desce a Tino e ele deseja uma mulher filisteia. Ele vê uma mulher filisteia e ele deseja essa mulher filisteia. E ele diz para os seus pais que quer casar com ela e quer que os seus pais vá lá para pedir esta moça em casamento. E os seus pais dizem: não há em Israel ou entre os teus irmãos ninguém que te agrade. Sansão diz: não, eu quero é ela. Porque Sansão escolheu pelos olhos, pela aparência, desprezou o ensinamento dos seus pais. Se você quer ser bem-sucedido, honre os seus pais, obedeça seus pais, não desobedeça seus pais, honre os seus pais. Ainda que hoje você já seja adulto e seus pais lhe dêem um conselho, analise, escute, ouça com atenção. Muitas vezes esses conselhos são baseados em experiência que eles já tiveram, em coisas que eles já viveram, e eles têm experiência para compartilhar com você. Sansão não obedeceu aos seus pais, ele desobedeceu aos seus pais. Ele escolheu uma esposa guiado apenas por seus olhos e estava com uma mulher filisteia em seus braços. Em pouco tempo, ele estava com uma mulher filisteia em seus braços. É melhor estar irado com o inimigo do que em amor com ele. Porque quando você está em amor com o inimigo, fica muito mais fácil dele lhe enganar. Sansão sabia que os filisteus eram inimigos de Israel. Os filisteus oprimiam Israel. Mas mesmo assim, ele quis fazer aliança com uma mulher filisteia, desobedecendo o conselho dos seus pais. Desobedecendo o conselho dos seus pais. Então, honre os seus pais, obedeça aos seus pais. Não despreze os conselhos que os seus pais lhe dão. Terceira coisa que Sansão fez, terceiro erro de Sansão, ele contaminou seu próprio corpo.
Ele contaminou o seu próprio corpo. Como nós vimos no vídeo passado, Sansão era um nazireu de Deus, escolhido desde o ventre da sua mãe. Não foi um voto que ele tenha decidido ter, não foi um voto que a sua mãe tenha decidido por ele, mas o próprio Deus, quando envia o anjo para falar com a sua mãe, ele diz: esse menino será nazireu de Deus desde o ventre. E neste voto do nazireado, ele não poderia tocar em coisas imundas, ele não poderia tocar em cadáver, ele não poderia fazer coisas que não eram corretas. E quando ele ia para Tina, exatamente para oficializar o casamento, no caminho, ele encontra um leão, filhote de leão, um leão ainda jovem. E a Bíblia diz que ele despedaça esse leão como se despedaça um cabrito. Até aí, glória a Deus, poder de Deus manifestado na vida de Sansão, Espírito do Senhor sobre a vida de Sansão. Porém, depois de uns dias, ele vai novamente naquele caminho, junto com seus pais, ele se desvia dos seus pais e vai até onde estava o corpo do leão, onde ficou a carcaça do corpo do leão que ele despedaçou, que ele rasgou ao meio. E ele vai ali, talvez por curiosidade. Não tenha curiosidade com o pecado. O pecado é sedutor e é enganoso. Mas Sansão, por curiosidade, a Bíblia não diz, mas ele vai ali. E quando ele chega ali naquele local, dentro da carcaça, dentro dos restos daquele leão, estava um enxame de abelhas e um favo de mel. Sansão toma daquele mel, come e ainda leva para os seus pais, mas ele não diz nada para os seus pais. E deixa eu dizer algo para você. Ainda que seja mel, se você não pode dizer de onde ele veio, não vale a pena. Não vale a pena. Sansão não diz nada para os seus pais, porque ele sabia que aquele mel tinha vindo de um lugar inapropriado, de uma carcaça de um animal morto, algo que ele não poderia tocar. E no momento em que ele dissesse, ele ia expor o seu pecado. E ele não diz nada para os seus pais, ele encobre o que ele fez e leva. E os pais comeram daquele mel inocentemente. Sansão violou os princípios. Sansão se contamina apenas para desfrutar um pouco de mel. Na carcaça de um leão. Isso em nossas vidas, essa carcaça desse leão. Esse mel que ele tira de dentro da carcaça desse leão, representa em nossas vidas aquilo que nos afasta de Deus, ou aquilo que contamina a nossa alma, contamina o nosso ser. Pode ser um filme que você está assistindo que não agrada a Deus, pode ser um livro que você escolheu ler que é totalmente contra os princípios das quais regem a sua vida, que são os princípios da palavra de Deus. Podem ser amizades, podem ser festas, podem ser lugares que você deseja frequentar, mas que você sabe que esses lugares não te levam a Deus. O mel nessa história representa a tentação, mas a carcaça representa o pecado. O mel é o desejo, é a vontade. A carcaça é o ato feito, é o pecado concebido. E a Bíblia diz que uma vez concebido, gera a morte. Gera a morte. Tenha cuidado. Lembre-se desta palavra de hoje. Se você não pode dizer de onde veio o mel, é melhor não tocar nele. É melhor não desejar este mel. Porque o pecado, uma vez concebido, gera a morte. Então, Sansão se contaminou. Ele contaminou o seu próprio corpo.
Ele quebrou princípios, se afastou de princípios nas quais ele sabia desde a tenra infância, porque ele foi separado para ser nazireu de Deus desde o ventre da sua mãe. Quarto, ele desconsiderou o aviso divino. Capítulo 16 inteiro fala sobre a derrocada de Sansão. Foram processos, foram áreas que ele foi violando, foram princípios que ele foi quebrando até chegar ao ponto que ele chegou de ser escravo. Deus avisou Sansão sobre vários perigos, mas ele gradualmente perdeu a sua consciência. Quando você brinca com o pecado, quando você brinca com o mel, você vai se acostumando com aquilo, porque você não faz de uma vez, você vai fazendo lentamente e chega a um ponto que você não percebe mais. Aqueles que se afastaram da proteção de Deus tornam-se uma presa fácil para os seus inimigos. Quando você se afasta de princípios que a palavra de Deus lhe ensina, você se torna uma presa fácil para o inimigo. Uma presa fácil. Se você dormir no colo da luxúria, certamente você acordará nas mãos do inimigo, como fez Sansão. Ele dorme no colo de Dalila. E isso tem um preço muito alto para a sua vida. Tenha cuidado com as suas escolhas. Tenha cuidado com as suas decisões. Quinta escolha de Sansão. Ele deliberadamente brincou com o pecado. Ele por ele mesmo. Capítulo 14 diz que no banquete da sua festa de casamento, no meio desse banquete, no versículo 14 deste mesmo capítulo, diz que ele resolve fazer um enigma. E o enigma dizia assim: do comedor saiu comida, do forte saiu doçura. Ele faz um enigma brincando com o ato do pecado que ele havia cometido ao comer o mel de dentro do leão. Do comedor saiu comida, do leão saiu comida, que era o comedor. E do forte saiu doçura. O leão era forte, no entanto, saiu de dentro dele mel, doçura. E ele resolve fazer um enigma brincando com o ato que ele havia cometido, desprezando princípios. Muitos perderam a presença de Deus e não estão conscientes disso. Quantos estão nas igrejas, quantos até pregam, quantos até ministram, quantos estão nos púlpitos das igrejas que já perderam essa consciência, que estão como Sansão. Sansão poderia ter reconhecido o seu erro, ter procurado o sacerdote e ter dito: olha, eu errei, eu pequei, eu fiz isso, eu quebrei o voto do nazireado. E o sacerdote oraria por ele, raparia sua cabeça, e no momento que o cabelo fosse crescendo, o voto poderia ser restabelecido naquele momento diante do sacerdote. Porém, ele preferiu encobrir e brincar com o pecado. E ele faz um enigma, brincando com aquilo, diante daqueles homens. E a Bíblia diz que naquele casamento, primeiro, faz um banquete. Se tinha banquete, tinha bebida. Sansão não podia tocar em bebida forte, não podia tocar em vinho, não podia beber. Ele faz um banquete de 7 dias. E durante essa festa, no começo dessa festa, ele resolve fazer esse enigma para brincar com o pecado, brincar com o que ele havia feito, e lança esse enigma para que aquelas pessoas descubram e eles não conseguem, então eles começam a pressionar a sua nova esposa para que ela seduza Sansão e peça Sansão para Sansão dizer, e ela começa durante 7 dias, a Bíblia diz que esta mulher chora, o que era para ser alegria se tornou tormento. Você imagine alguém durante 7 dias chorando no seu ouvido, falando, lhe atormentando, lhe molestando, lhe falando. Foi o que aconteceu no casamento de Sansão. Durante 7 dias, o que era para ser o mel se tornou o fel. O que era para ser o bom se tornou o ruim. Porque Sansão brincou com o pecado. E ela começa todos os dias e todo instante: você não me ama, você não gosta de mim, porque se você gostasse de mim, você me diria, você não, me diga o enigma e tal. Pressionada pelas pessoas que estavam naquela festa, pelos amigos dela que estavam naquela festa, pelos parentes dela, pelos filisteus.
para dizer o que significava o enigma. E Sansão brincando com Deus, Sansão brincando com o pecado. Quando a presença de Deus se vai, nós não podemos fazer como das outras vezes, perdemos a nossa proteção. Sansão achava que aquilo era eterno na vida dele. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, não é daqueles que brincam contra ele. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Tema ao Senhor. Sirva ao Senhor com retidão no seu coração. Tenha temor a Deus. Tenha temor a Deus. E hoje eu quero terminar esse vídeo aqui. E nós ainda vamos continuar um pouco mais falando sobre essa história de Sansão, para que nós possamos aprender com isso, para que nós não venhamos a cometer esses erros. Não deixe que nada lhe afaste da presença de Deus. Não vale a pena. Pode até parecer ser doce como mel, mas no final será como fel. Porque há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o fim desses caminhos são caminhos de morte. Sansão tinha todo um potencial, mas ele desperdiça esse potencial por não honrar aquilo que ele recebeu do Senhor, não valorizar aquilo que ele recebeu do Senhor. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração, Deus abençoe sua família, Deus abençoe suas decisões. Deus abençoe em nome de Jesus e que o Senhor continue abençoando e conduzindo a nossa nação.